Olá, aqui é o professor Renatão, tudo bem? Nesse vídeo, quero mostrar a você, professor de matemática do ensino fundamental e médio, uma atividade para ser feita com os seus alunos em sala de aula, usando cartolina, tesoura, régua e compasso. Trata-se de um quebra-cabeça geométrico de transformação ou dissecação de figuras, com um nível crescente de dificuldades, chamado Haberdasher Puzzle. Sugiro que tenha em mãos, já recortados, 3 triângulos equiláteros e que, durante o vídeo, faça pausas para tentar resolver os desafios e efetuar cálculos e demonstrações que surgirão. Vamos lá? Primeira atividade. Fazendo apenas cortes retos em um triângulo equilátero dado, obter um retângulo que seja em área equivalente a ele. Essa primeira atividade é bem simples a resolução. Basta tomar o ponto médio em um dos lados do triângulo equilátero. Aqui eu sugeri o ponto médio do lado AC. Chamei de M duas linhas. Depois, desenhar a seviana BM duas linhas. Esta seviana, por estar em um triângulo equilátero, é bissetriz, altura, mediana e mediatriz. Efetuando o corte exatamente sobre esta seviana, obtém-se 2 triângulos retângulos congruentes, C M duas linhas B e A M duas linhas B, que apesar de congruentes, não se sobrepõem. É necessário fazer uma reflexão em um deles, para daí sim encaixá-los, formando um retângulo usando a translação. É interessante comentar que o movimento de reflexão feito consiste em tirar do plano uma figura, executar um giro no espaço, usando a terceira dimensão, e aí retornar a figura ao plano. O nível 2 da atividade observa esta situação e a dificuldade está em obter agora o retângulo, mas não fazer o movimento de reflexão. Para essa resposta, uma ação bem rápida consiste em usar ainda a seviana BM duas linhas, mas agora montar o segmento M' determinado pelos pontos médios dos outros lados do triângulo equilátero. Este segmento, em azul, é a base média. A intersecção dele com a seviana BM duas linhas determina 4 ângulos retos. Fazendo os cortes nestes segmentos, obtemos 4 figuras, sendo 2 trapézios retângulos e 2 triângulos retângulos. Agora, apenas com rotação e translação, conseguimos montar o retângulo. Por exemplo, rotação em torno de M2 de um dos trapézios. Translação pelo vetor BA de um dos triângulos retângulos. E, finalmente, rotação do outro triângulo retângulo em torno do ponto médio M. Quero, antes de partir para a terceira atividade, mostrar uma construção da solução geral para esse nível 2. Tome um ponto X sobre a base AB do triângulo equilátero. Faça o segmento determinado pelo X e um ponto médio de um dos lados do triângulo equilátero, por exemplo, do lado BC.
Em seguida, marque na base AB um ponto G, tal que a distância XG corresponda à metade do lado do triângulo. A partir de G, faça um segmento perpendicular ao segmento XM'. E, finalmente, um segmento perpendicular ao segmento XM', porém, saindo do outro ponto médio. Cabem aqui duas observações. Como o ponto X é de livre escolha sobre a base AB do triângulo equilátero, quando essa escolha coincide com o vértice A ou coincide com o ponto médio, as situações obtidas são exatamente aquelas da atividade 2, anteriormente proposta. Porém, em casos intermediários, há infinitas outras respostas e possibilidades de construção. Por exemplo, essa. Vamos agora ao terceiro desafio. Ele é o desafio Haber-Dasher. Qual deve ser a medida AX para que o retângulo obtido seja um quadrado? A demonstração vem a seguir. Vamos a ela. No triângulo ABC, de lados L e que seja equilátero, tomamos M1 e M2, respectivamente, pontos médios de dois de seus lados, por exemplo, BC e AC. M1 e M2 é a base média do triângulo, portanto, é paralelo à base AB e a sua medida corresponde à metade da medida do lado do triângulo, L sobre 2. Tomamos agora o segmento XG sobre a base, de tal forma que a medida XG seja exatamente a metade do lado do triângulo equilátero. Tomemos por X a medida do vértice A ao ponto X. Consequentemente, do ponto G até o vértice B, a medida será L sobre 2 menos X. O próximo passo é fazer o segmento XM1. Ele é transversal em relação às paralelas M2 e M1 e AB. Logo, os ângulos azuis da figura são alternos internos e, portanto, congruentes. Conforme a construção, obteremos agora as perpendiculares ao segmento XM1, saindo de M2 e de G. Obtemos aqui dois triângulos semelhantes, o triângulo M2DM1 e o triângulo GEX. É o caso ângulo-ângulo.
Monte as proporções. M2D sobre GE é igual a dm1 sobre EX, que é igual a m1, m2 sobre xg. Nessa última fração, m1, m2 é a base média, a medida L sobre 2. xg foi tomado de tal forma que a medida também seja L sobre 2. Logo, o quociente resulta 1. Dessa forma, todos os quocientes devem resultar 1, o que nos leva a M2D ser congruente a GE e dm1 ser congruente a EX. Apenas para facilitar, vou tomar como a medida M2D, que é congruente a GE. B, a medida XE, que é congruente a M1D. E C, para o segmento DE, que pertence aos dois, que é a intersecção entre os dois. Apresento agora, lado a lado, o triângulo equilátero com os cortes sugeridos na construção e o retângulo feito com as figuras obtidas. 3 observações. Primeira, queremos um quadrado, portanto, 2b menos c deve ser igual a 2a no retângulo. Segunda, da equivalência entre as áreas, podemos escrever que L ao quadrado raiz de 3 sobre 4, a área do triângulo equilátero, tem que ser igual a 2b menos c vezes 2a, a área do retângulo. Mas o retângulo deve ser quadrado, e como vimos, 2b menos c deve ser igual a 2a, o que leva a 2a vezes 2a, 4a ao quadrado. Terceira observação. No triângulo XBM1, usaremos a lei dos cossenos. Fazendo as substituições obtidas em 1 e 2 e desenvolvendo a referida lei, chegamos à equação quadrática 4x ao quadrado menos 6lx mais L ao quadrado vezes 3 menos raiz de 3, tudo igual a zero. Resolvendo essa equação, obtemos duas raízes positivas, porém, a maior delas é maior do que 1. Logo, a que é compatível com o problema é x igual a 3L menos L vezes raiz quadrada de 4 raiz de 3 menos 3, tudo sobre 4. Espero que tenham gostado. Tchau, obrigado.